pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para mais um vídeo de correção de atividades. Nós vamos corrigir o PET volume 6 de matemática do 7º ano, ensino fundamental, semana 2. Então, a questão número 1 pede para marcar os 5 pontos a seguir no plano cartesiano, ligar por um segmento de reta formando um polígono cujos vértices são A igual a 2 e 4, B menos 3 e 5, C menos 4 e menos 2, D 0 e menos 6, o E 4 e menos 5. Bom, então antes de resolver, vamos falar algumas coisas aqui sobre o nosso plano cartesiano. Esse eixo aqui na horizontal é o eixo X, que é o eixo da abscissa. O eixo que está na vertical, o eixo Y, esse outro aqui, é o eixo da ordenada. Esse ponto aqui, olha, onde essas duas retas se interceptam, é a origem, é o ponto 0, 0. Nessa origem, a gente vai observar o seguinte: da origem para a direita, quando eu estou falando do eixo da abscissa, eu tenho valores positivos de x. Então, da origem para a direita são os valores positivos da abscissa. E da origem para a esquerda, nós temos os valores negativos. Então, todos os valores negativos de x estão à esquerda da origem. Quando eu penso em relação ao eixo da ordenada, todos os valores para cima são positivos e todos os valores que estão abaixo aqui do zero são negativos. Na hora de marcar um ponto no plano cartesiano, eu tenho o ponto A, por exemplo, que é 2 e 4. A gente sempre observa primeiro ponto no eixo da abscissa, segundo ponto no eixo da ordenada. Então, a gente sempre marca primeiro aqui na horizontal, nesse eixo de x. Então, o ponto 2 e 4, por exemplo, ele é 2 para x e 4 para y. Não encontrei aqui, olha, localizo os dois no plano cartesiano, marco o encontro entre eles, esse é o ponto A. Para marcar o ponto B, eu vou ter aqui, olha, menos 3 e 5, então é menos 3 no eixo do x, vem para o lado negativo do x, e 5 positivo para y. Então, o encontro desses dois está aqui, é o ponto, né? O ponto B. As coordenadas menos 3 e 5 formam o ponto B. Para o ponto C, menos 4 e menos 2, então negativo para o x e coordenada negativa também para o y. Então, até aqui no 2, ó, negativo. Então, a gente tem aqui o ponto C de coordenadas menos 4 e menos 2. O ponto 0 e 6, ele vai estar bem na origem, ele vai estar bem no eixo da ordenada, é 0 para x e menos 6 para y, então eu marco ele aqui em cima do eixo da ordenada, é o nosso ponto D, e por último o ponto E, que é 4 e menos 5, é 4 para x e menos 5 para y, então está aqui o ponto E. Agora nós vamos marcar esses pontos formando um polígono. O que é o ideal? Que você marque isso seguindo aqui alguma regra, né? Algum padrão. Eu gosto muito de seguir na ordem que os pontos aparecem. Então, eu marquei na ordem que eu marquei, né? Então, eu marquei primeiro o ponto A, depois o B. Então, eu trago de A para B, de B para C, de C para D, de D para E de E para A. Então, tá aqui, ó, é só vocês marcarem os pontos direitinhos e traçarem os segmentos com uma reta. E ou se não for, igual eu falei, do A para o B, do B para o C, escolher uma única direção. Eu posso começar de B para A, de A para E, de E para D, de D para C, de C para D. O que eu não posso é ficar fazendo coisas aleatórias, né? Então, imagina, eu pego aqui do B, vou para o E, do E vou para o D, do D para o C, do C para o A, do A para o B, isso assim não pode. Mas eu posso seguir um padrão, eu posso começar da direita para a esquerda e ir até o final, né? Então, eu posso começar de B para A, de A para E, de E para D, D para C, C para B, é possível. Ou como eu fiz aqui na ordem de marcação, marquei o A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o E e do E voltei para o A.
Aí a questão número 2 traz algumas perguntinhas, né? Estou falando, ó, no eixo das abscissas, os valores de x são positivos, direita ou esquerda? Comentei com vocês, então positivos na direita e na letra B são negativos para a esquerda. Com relação ao eixo da ordenada, o eixo y, os valores são positivos acima do zero e negativos abaixo do zero. A letra E pergunta aí, a primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou vertical? Ou seja, é no eixo da abscissa ou no eixo da ordenada primeiro? Então, como eu comentei com vocês também, a gente começa sempre pelo ponto da abscissa. Então, a primeira referência no ponto é a abscissa. Se eu tenho o ponto 2 e 4, é o ponto 2 para x no eixo da abscissa e 4 para y no eixo da ordenada. Então, a primeira referência é sempre o eixo da abscissa. Aí fala qual o procedimento para marcarmos um ponto P, A e B no plano cartesiano. Então, a gente localiza, né, as coordenadas no plano, sempre observando eixo x primeiro, eixo y depois. Então, esse valor de A, ele está aqui no eixo da abscissa, o valor de B está no eixo da ordenada. A gente localiza esses pontos e marca a interseção entre eles, né, o ponto em que eles se encontram. Então, está aqui o nosso ponto P. A gente localiza no eixo da abscissa, depois o ponto do eixo da ordenada e marca aí onde eles se encontram. A letra G fala como devemos fazer para formar um polígono cujos vértices são o ponto de um plano cartesiano. Então, a gente vai localizar, né, esses pontos no plano cartesiano, já que eles vão ser o vértice dessa figura. Depois, a gente vai usar segmentos de reta para interligar esses pontos seguindo um padrão, na ordem de marcação desses pontos, da direita para a esquerda, assim por assim vai, ou da esquerda para a direita. Letra H fala para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmentos de reta em qualquer ordem. Por quê? Não, né? A gente precisa seguir algum tipo de padrão, senão nenhuma figura vai ser formada. Então, como eu mostrei lá para vocês, se eu seguir um padrão totalmente aleatório, pode ser que eu não forme nenhuma figura. Então, é preciso seguir alguma ordem. Eu prefiro sempre na ordem que os pontos aparecem. A última aí, da número 2, fala que para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados? Então, não tem uma ordem única, né? Você pode observar a sua figura, mas é preciso seguir um padrão. Então, na ordem que os pontos são dados, né, na ordem que você marca, ou seguindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, são opções aí para você desenhar um polígono através de pontos marcados no plano cartesiano. Questão número 3. A professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano conforme a figura abaixo. Em seguida, ela solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. Então, primeiro, ela perguntou lá quais são os pontos de coordenada A, B e C. Nós vamos localizar aqui, ó. O ponto A, ele é o ponto 2 e 2. O ponto A é o ponto 2 para x e 2 para y. O ponto B é o ponto de coordenada 6 para x e 2 para o y. O ponto C é o ponto de coordenada 2 para x e 5 para y, né? Tá no meio aqui, ó, entre 4 e 5. Então, é o ponto 2 e 5. Então, tá aí os pontos respondendo a letra A. Então, temos aí a letra A, os pontos são 2 e 2, 6 e 2, 2 e 5. A letra B pergunta o que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A e B para o número inteiro menos 1. Pede para multiplicar, marcar esses novos pontos no plano cartesiano, ligar e pintar o novo polígono de amarelo. Então, multiplicando por menos 1, nós vamos inverter todos os sinais. Então, o 2 e 2, que era positivo, fica tudo negativo. O B era todo positivo, ficou todo negativo, e o C também. Então, ele vai migrar, a gente vai ver que esses novos pontos, eles vão estar aqui no terceiro quadrante. É o quadrante onde é positivo, negativo para x e negativo para y. Então, o ponto A, vamos chamar de A' aqui. Este ponto A', ele vai estar aqui
nessa direção aqui, ó. É o menos 2 e menos 2. Esse B' é menos 6 e menos 2. Então, menos 6 e menos 2. Ele está aqui. E depois o C' é menos 2 e menos 5. Né? Então, tá por aqui. Aí é só ligar esses pontos. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Mas aí a gente pode ligar, ó, e formar aí um novo triângulo. Deixa eu mostrar para vocês o meu que eu fiz aqui. Então, segui a orientação. Desenhei, né, com os novos pontos. A gente percebe que o original está no primeiro quadrante, enquanto esse novo triângulo aqui, que ficou todo invertido, ele vem para o terceiro quadrante. Há uma mesma distância entre eles e a origem. Então, se você pegar aqui, ó, a distância do primeiro triângulo para essa origem, esse ponto 0, 0, é a mesma que o segundo. As medidas continuam exatamente as mesmas. Vendo? Olha, portanto, os valores de perímetro e área são os mesmos. Eles têm uma simetria com relação à origem, né? Eles são iguais, estão meio espelhados aqui, né? Então, a gente pode dizer que existe essa simetria com relação à origem. Então, tá aí. As medidas, tanto de perímetro quanto de área, são iguais. A gente tem uma alteração na orientação, né? O lugar onde essa figura foi desenhada, ela vai para o terceiro quadrante. E eles são simétricos com relação à origem. A letra D pergunta o que acontece se a gente multiplicar os 3 pontos pelo número inteiro 2. A gente vai dobrar tudo, né? A gente pegar o original lá, ó, agora eu vou chamar de duas linhas. O A, duas linhas, a gente dobra o valor. Era 2 e 2, passou para 4 e 4. O B passou para 12 e 4, o C para 4 e 10. Vamos marcar lá no nosso plano cartesiano. Então, a gente passou a ter aí 4 para x e 4 para y. Então, o ponto vai ser aqui, ó, 4 e 4. O outro ponto é o ponto A, 3 linhas, né? A 2 linhas. O outro ponto vai ser 12 e 4. Então, vai ser 12 para o x e 4 para o y. E, por fim, a gente vai ter aí o ponto 4 e 10. Então, 4 para x e 10 aqui para o y. E aqui a gente forma um novo triângulo. Eu tenho um bonitinho aqui, vou mostrar para vocês. Mas aqui a gente forma um triângulo novo, né? Ó, ligando esses pontos aqui. Vamos ver o que eu fiz. Já até pintei o meu de verde também. Agora, nesse caso, sim, a gente pode ver que dobrando esses valores, olha, eu mantive a orientação porque eu não mudei o sinal, né? Então, tanto no triângulo original quanto no verde, nós temos valores positivos para x e para y, mas eu aumento bastante aí, né? A gente faz um aumento, a gente dobreia aí o número de lados, aí existe aí um aumento nas demais medidas, tanto no perímetro quanto para a área. Mas está aí a representação que foi pedida, as novas medidas e pintei de verde. Questão número 4. Pede para marcar no plano cartesiano os vértices A, B, C e D de um retângulo cujas coordenadas são 1 e 1, 5 e 1, 1 e 4, 5 e 4. Em seguida, multiplique as coordenadas do vértice pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas nesse plano cartesiano formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante o segundo polígono se encontra e compare a medida do perímetro e da área dos dois polígonos. Então, vamos começar marcando primeiro o original. Fala que o ponto A tem que ser marcado aí na coordenada 1 e 1. Então, a gente tem 1 para x e 1 para y. Então, tá aqui. Depois, nós temos 5 e 1. Então, 5 para x e 1 para y, tá aqui. Depois, nós temos 1 e 4, tá aqui. E depois, 5 e 4, tá aqui. Então, juntando tudo aqui, nós vamos formar um polígono. Juntando todos esses pontos, formei um polígono. Aí, pede para a gente multiplicar tudo por menos 2. Então, agora eu vou dobrar a imagem e eu ainda vou inverter a localização, né? Porque o ponto que era 1 e 1, ele vai passar a ser menos 2 e menos 2.
dobro e negativo ainda. O ponto que era 5 e 1 vai passar a ser menos 10 e menos 2. Então, ele está bem aqui, ó. O ponto que era 1 e 4 vai passar a ser 2 e 8. Aqui, menos 2 e menos 8. E o ponto 5 e 4 passa a ser menos 10 e menos 8. E a partir daqui eu vou criar um novo polígono. Aqui, ligando os pontos na mesma ordem que eu comecei, eu ligo todos. O problema aqui é que o meu ficou um pouco maior. O programa ele não faz direitinho, nem sempre fica certinho, não. Bom, que eu desenhei a mão estava ficando meio torto, mas aqui eu tenho um certinho. Então, nós temos os dois aqui para a gente comparar. Então, vamos ver o que acontece. Nesse retângulo aqui, ó, nós vamos ter o lado, se você fizer aí contar direitinho, esse lado aqui mede 3, esse aqui mede 4. Então, quando a gente for fazer o perímetro, a gente sabe que o perímetro é a soma dos lados, né? Que é 4. Então, o perímetro nesse caso aqui, olha, é 4 mais 4 mais 3 mais 3. Então, nós temos aqui 14 unidades de medida. Não fala se é metro, centímetro, então 14 unidades de medida, seja lá qual for a unidade, pode ser qualquer uma. A área dele vai ser base vezes a altura, então nós temos 12 unidades de medida ao quadrado. No caso do maior, os lados todos dobraram, né? Então aqui era 6, aqui era 3, aqui passa a ser 6. Aqui que era 4, passa a ser 8. Com relação ao perímetro, a gente já vê que ele também vai dobrar. Então, na figura 2, o perímetro vai passar a ser 6 mais 8, mais 8. O perímetro aqui vai dar 28 unidades de medida. Então, é o dobro, né? Então, o perímetro dobra. Já a área, ela vai ser base vezes a altura, então é 8 vezes 4. Ela passa a ser 48 unidades de medida ao quadrado. No caso da área, ela é 4 vezes maior do que a original, né? Então, o que a gente percebe? A figura que vai ser originada, ela está no terceiro quadrante. O perímetro dobra, assim como seus lados. E a área, ela é multiplicada por 4. Então, nós temos aqui a resposta. O segundo polígono, no terceiro quadrante, a medida do perímetro será multiplicada por 2 e a área por 4. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar resolver. Posso tentar responder para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e até a próxima aula.